Glória a Deus, aleluia, bendito é o teu nome, santo, 3 vezes santo é o Senhor. Irmãos, quero saudar a todos na paz e na graça do nosso eterno Deus, e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Shalom, paz de Deus e todas as saudações cristãs, e gostaria de dar um ósculo santo nos corações de cada um de vocês, irmãos. Também com referência ao assunto que vou tratar, um assunto que já tratei em algum outro vídeo, mas hoje eu senti necessidade novamente de fazer um pequeno esclarecimento a respeito da volta de Jesus Cristo e do anticristo, irmãos. Porque tenho visto muitos que estão perguntando. Eu acredito que já fiz até um vídeo, mas eu me senti no dever de novamente fazer um vídeo. Com outras palavras, talvez possa ser melhor, mais bem interpretado, não é? Então, antes eu gostaria de fazer uma pequena oração aqui mesmo. Nosso Deus e Pai, Criador de Jesus, Criador do céu e da terra, que enviaste o teu Filho Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Jesus Cristo, nesta terra, para cumprir a tua palavra, Senhor, que disse que tu amou o mundo de tal maneira que enviou o teu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós, Senhor, queremos te agradecer por esse tão grande benefício. Senhor, recebe a nossa oração no reino da tua glória, aqueles que pediram as nossas orações no canal e outros também, que possa haver uma boa interpretação para a honra e glória do teu nome. Te pedimos, te dando graças em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, e recebe no céu a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina em eterno. Amém. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos a respeito do anticristo. Alguém perguntou, o anticristo vem antes ou depois de Jesus Cristo? Yeshua, que nós chamamos aqui Jesus Cristo, né? Eu vou dizer para vocês o que está escrito. Diz aqui, ninguém de maneira nenhuma vos engane. Isso está escrito em Tessalonicenses capítulo 2, irmãos. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim. Segundo Tessalonicenses capítulo 2. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então você pode consultar a sua Bíblia lá em Tessalonicenses, no capítulo 2. Pode ler o capítulo inteiro, que é bom para estimular. Não ler só um versículo, não. Leia o capítulo inteiro. Aproveite para você aprender mais. Nós vamos aprendendo lendo as Sagradas Letras, não é, irmão? O anticristo se manifestará antes da vinda do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, que para os judeus messiânicos é conhecido como Yeshua HaMashiach. Yeshua quer dizer Salvador. HaMashiach, ungido. Quer dizer, Jesus Cristo, Cristo, o ungido de Deus. Ora, irmãos, diz aqui, rogamos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, por epístola, como se o dia de Cristo estivesse perto. Na verdade, nós sabemos que está perto, irmãos, o dia de Cristo. O tempo que Paulo escreveu esse livro para a igreja que estava em Tessalônica. Porém, irmãos, este próximo não quer dizer que pode ser hoje, pode ser amanhã. Nós temos que estar no Senhor, irmãos, e preocuparmos em estar nele todo momento, porque
além de nós sabermos que ele vem buscar a igreja, no sentido coletivo, para quantos ele já veio buscar, irmão, no sentido assim, de levar uma pessoa, levar outra pessoa. Não deixa de ser uma busca, não é? Então nós temos que estar preparados para todo momento, irmãos, todo momento, todo instante, para a volta de Jesus Cristo. Então disse mais o apóstolo: ninguém vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, quer dizer, o afastamento da fé, a apostasia, a descrença daquilo que nós recebemos de Deus, a descrença em Jesus Cristo, entende, irmãos? E essa apostasia se pode manifestar de muitas formas. Às vezes uma instituição pode se apostatar da sã doutrina de Jesus Cristo, ela pode se apostatar daquilo que é para realmente, irmãos, nós acreditarmos. Pensa que não? Pode, irmãos, por que não? Por isso nós temos que ter cuidado, por isso que nós temos que ter confiança no Senhor e zelar por aquilo que Deus colocou para nós cuidarmos, irmãos. Então, por isso que eu estou falando aqui, porque eu tenho cuidado daquilo que Deus requer de mim, não é, irmãos? Poderia estar fazendo outra coisa, mas eu tenho prazer de falar das coisas de Deus, e é o que eu estou fazendo, irmãos. Então essa apostasia fará que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso está escrito também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Irmãos, muitos anticristos já atuaram e atuam no mundo, dando as suas amostras e sinais sobre a natureza do principal anticristo. Nós já vemos esses espíritos, essas manifestações dessa natureza do anticristo em algumas pessoas. Nós estamos vendo atualmente já, irmão, em lugares que eu não vou citar aqui, mas os irmãos observam guerras inúteis que não precisariam ter. Toda guerra ela traz prejuízo, irmão, mas existem coisas que não tem nem justificativa, porém a gente percebe que é o próprio anticristo trabalhando na mente de determinados governantes, irmãos, sem citar nomes, não é? Ideologias que surgem dentro de temas até políticos, e eu não quero aqui entrar em detalhes, quero ficar reservado nisso, mas os irmãos analisem tudo que vem contra a palavra de Deus, contrariando aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Porventura não é algo que é anticristão? Então, nós vemos, irmãos, ideologias de gêneros e tantas outras coisas, querendo atingir até as nossas crianças. Vemos que, irmãos, a palavra de Deus ela é bem clara, que haveria abominações, promiscuidade e tantas coisas, irmãos. E nós deveríamos estar preparados, como aquele que, quando vê que está se aproximando as flores nas árvores, ou olha para o céu e vê que ele está limpo, sabe que não vai ter chuva, mas quando ele vê escuro, com nuvens, ele logo já se prepara, porque provavelmente pode haver uma chuva, não é? Então nós temos que ter cuidado e nos prevenir, irmãos, de tais coisas que estão acontecendo. E qual a nossa prevenção? A oração, a busca por aquilo que é do céu. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós estamos protegidos. Quanto mais nós aproximamos
do Senhor Jesus Cristo, mais nós estamos próximos da nossa fortaleza, onde nós não seremos atingidos nem abalados por nenhum acontecimento que possa surgir na face desta terra, contrariando a palavra de Deus, porque nós estamos ligados no Senhor em todo o tempo. O Senhor Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então nós temos que estar ligados no Senhor, numa comunhão, numa intimidade espiritual com Deus, para que possamos ter, irmãos, força para suportar os dias que ainda vão passar nesta terra, irmãos. Nós já estamos vendo, mas ainda falta muita coisa. Talvez de um dia para o outro pode se cumprir tudo. Nós não podemos entender todos os mistérios, porque não nos foi dado essa capacidade. Cada um tem um limite de entendimento conforme a vontade e o desígnio de Deus, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Nós vemos sinais sobre a natureza do anticristo. E esses sinais logo se manifestam e nós logo percebemos. E a maior manifestação é na apostasia. Que é apostatar, irmãos, da fé? Não é você sair de uma denominação e ir para outra, não é isso. Não é você deixar de crer numa denominação ou em alguma doutrina. Não. É você deixar de crer em Jesus Cristo como teu Salvador, em Yeshua HaMashiach como teu Salvador, como ungido de Deus. Então nós temos que crer nele, irmãos, em todo momento. Ele mesmo disse: tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome vos será feito. Então nós temos aí, irmãos, uma receita muito maravilhosa de como nós devemos fazer para nós fugirmos do mal. Pedirmos ao Pai que não deixe-nos ser levados por uma prova extrema, que nos livre da provação extrema. Não nos induzas a uma provação extrema, não é? Porque se nós não somos capazes de resistir a uma provação extrema, que o Senhor nos guarde, irmãos. Nem todos podem passar por determinados processos que outros passam. Ter o dom de Deus, irmãos, é muito bonito, mas nem todos têm a capacidade espiritual que Deus dá a cada um, porque Deus nos capacita. Mas às vezes Deus dá a cada um um limite de força para que cada um consiga carregar a cruz que Ele colocou nos nossos ombros. Aquilo que eu consigo carregar, Ele me dá. Mas Ele não vai me dar um peso além daquele que eu possa carregar, porque Ele é sábio, irmãos. Certo, irmãos? E nós sabemos que muito já se tem feito anticristos. Como os irmãos também, irmãs, sabem. E existem governantes, que são ditadores, que de tempo em tempo se manifestam no mundo, inclusive criando guerras, irmãos, perseguições aos verdadeiros cristãos. Em alguns lugares nós já temos conhecimento de mortes e perseguições sobre aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Salvador. Porventura não é isto o espírito do anticristo, irmão? Claro que é. Voltando a falar, irmãos, nós temos que estar, ou melhor, nós temos que nos interessar de falar em Jesus Cristo. Mas este tema deste vídeo é para nos alertar sobre a manifestação do anticristo. Então, voltando a falar do anticristo, este vai dominar poderes políticos e até religiosos. Por
Por isso nós não devemos estar presos em religiosidade, irmão. Nós somos cristãos, cremos em Jesus Cristo, mas nós não estamos presos a dogmas de religiosidades, como não toqueis, não manizoeis, isso não pode, aquilo não deve. Irmão, e isso gera no homem, muitas das vezes, um espírito de cada um querer investigar a vida do outro. E dentro desse movimento de querer investigativo, de cada um querer saber da vida do outro, começa a aparecer às vezes dissensões, divisões, discórdia. Você viu o que aquele irmão está comendo? Você viu o que aquele irmão faz? Você viu como é que ele falou? Você viu o que ela disse? E ali, irmão, já começa a haver uma contenda, e ali pode abrir-se uma porta para o maligno e até mesmo para uma doutrina anticristã. E uma doutrina anticristã, qual é? A doutrina contrária ao do amor é a doutrina do ódio. E o que é o ódio? É algo anticristão. O ódio é do anticristo. A inveja é do anticristo. Então essas coisas, irmãos, são características que não podem estar em nós, para que ao invés de nós acharmos que estamos servindo ao verdadeiro Jesus Cristo, estamos sendo anti-messias, anticristãos. Então temos que ter cuidado, irmãos, porque nós temos que saber que nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Falando em hebraico, Yeshua HaMashiach é o nosso Salvador. Entendeu, irmãos? Nós não podemos, irmãos, achar que nós somos superiores aos outros. Temos que sempre concordar que o outro é superior a nós mesmos. Quando nós vemos também, irmãos, pessoas em determinados lugares de poderes políticos, religiosos, sendo ditadores, e é uma estratégia, isso é uma estratégia maligna. Essa estratégia do anticristo é para que se torne, irmãos, a maldade, aquilo que é mal, perverso, perversidade, uma coisa normal. Muitos já acostumaram com a maldade. A pessoa já acostumou que em tal lugar tem muito roubo, em tal lugar tem muita coisa errada, e a pessoa vai acostumando com aquilo e parece que aquilo vai se tornando normal no dia a dia das vidas das pessoas, e elas não percebem que aquilo é uma manifestação também do espírito do anticristo. Porque o anticristo, quando ele se manifestar, ele será um ditador, e também a sua estratégia, irmão, será usar da extrema maldade, principalmente contra aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. E aí vai trazer perseguição e muita, principalmente aqueles que ficarem para trás no primeiro arrebatamento. Por isso nós devemos orar, para que nós tenhamos parte, irmãos, na primeira ressurreição. Porque aqueles que ficarem para trás, irmãos, eu não vou dizer para os irmãos, eu não sou Deus nem juiz, eu apenas quero dizer que esses, para se salvarem, já não serão salvos mais pela graça, mas serão salvos, irmãos, sim, porque vão ter que enfrentar o anticristo que vai se manifestar em pessoa nesta terra, irmãos. E isso é muito triste, porque ele vai fazer prodígios, vai fazer maravilhas e vai enganar a muitos. Por que ele vai enganar a muitos? Porque aqueles que ele enganar não receberam o amor da verdade para se salvarem. Está lá em 2 de Tessalonicenses, versículo 9 e 10. Então estes, irmãos, serão realmente presas fáceis
para esse espírito que há de se manifestar. E esse líder, irmãos, que terá um poder absoluto sobre todos os países da terra, ele vai ser admirado, porque a princípio ele vai se demonstrar um líder carismático, vai se manifestar como um líder com uma grande força assistencialista, quer dizer, vai querer ajudar a todos os que estão em necessidade. Então muitos vão achar esse homem muito bom. E vai impressionar o mundo, irmãos, a ponto que as nações e os reinos darão a ele o poder. Isso é bíblico, está escrito, irmãos. Então, irmãos, a igreja de Cristo, para poder suportar tudo isso, aqueles que estão já assinalados para serem arrebatados pelo Senhor serão arrebatados antes de manifestar essas barbáries do anticristo, porque senão não vai resistir, irmão. Aí você fala assim, meu Deus, antes, e a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo então será arrebatada. Mas se eu não for arrebatado, será que eu vou para o inferno? Irmãos, presta atenção, nos meios daqueles que não forem arrebatados, ficarão muitos de Israel, porque não creram em Yeshua, Hamashia, não creram em Jesus Cristo como Messias. Mas quando eles perceberem que este anticristo, esse falso Hamashia, porque eles estão esperando o Messias, for construído o templo e ele se sentar no trono de Deus, querendo parecer Deus, aí os judeus ortodoxos e outros vão perceber que ele não é Hamashia, que ele não é o Messias, que ele não é o verdadeiro Messias. E aí, irmão, então, eles vão se levantar contra ele, irmãos. Então ele mesmo vai incitar as nações para haver uma grande batalha, que será chamada a Batalha do Armagedon. É uma batalha em que Israel terá que ter um enfrentamento direto contra o anticristo. E o anticristo se manifestará claramente, irmãos, na metade do transcurso da tribulação. No começo, nos 3 primeiros anos e meio, irmãos, tudo vai ficar assim como para enganar o povo. Depois dos outros 3 anos e meio vai virar um inferno, irmão, esse mundo. Ele controlará o mundo e ele controlará a mente dos governantes para irem contra Israel depois dos 7 anos. E aí então acontecerá a volta gloriosa de Yeshua Hamashia, de Jesus Cristo, em glória e majestade. E após a volta de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, então as demais profecias se cumprirão. Eu não vou ir mais avante. Poderia, irmão, explicar mais coisas, mas já estou percebendo que o vídeo já está em 24 minutos. Então eu vou fazer assim, eu vou deixar outra parte do vídeo, dando continuação em outro vídeo, ou amanhã ou depois, referente a esta parte do anticristo. Certo é, irmãos, que a igreja que foi arrebatada, então ela virá com o Senhor para julgar e para vencer, irmãos, para vencer este anticristo. E depois, quando tudo estiver consumado, diz a palavra que esse céu que nós vemos, essa terra que nós vemos, ela vai se enrolar como uma folha de jornal, os elementos ardendo se fundirão e o Senhor formará um novo céu e uma nova terra.
onde habita a justiça. E aqueles que reinaram com o Senhor, então ali habitarão na nova Jerusalém celestial. Haverá a ressurreição de grandes e pequenos, haverá o juízo, e aquele que não foi encontrado o seu nome escrito no livro será lançado no lago de fogo e enxofre, e aqueles que forem encontrados entrarão na cidade celestial. Não é que nós vamos morar flutuando nas nuvens, irmão. Muita gente interpreta desta maneira, e até eu mesmo interpretava. Não é que nós vamos subir para ficar morando nas nuvens, ou lá no céu, onde está Deus no lugar. Não, a palavra de Deus diz que descerá do céu, no novo céu e na nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já não existe, está escrito. Então disse João lá em Apocalipse: e eu, João, vi descer do céu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra não existem. E eu vi descer do céu a nova Jerusalém celestial, ataviada como uma esposa endereçada para o seu marido. Então ali entrarão todos aqueles que foram remidos pelo Senhor, que lavaram os seus vestidos e embranqueceram no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, então estas coisas que nós lemos, que nós entendemos, nós devemos aplicarmos. E não só, irmãos, ficarmos ouvindo esse vídeo que eu estou fazendo, mas ler, pegar o Apocalipse. Ah, mas eu não entendo Apocalipse. Lê o Evangelho, procure se aplicar no Evangelho. Não vá atrás de qualquer movimento, irmãos. Cuidado, existem muitos movimentos hoje na Terra, muitos até que se dizem Cristo. Irmãos, é um absurdo que nós estamos vendo. Já tem falsos profetas, já tem falsos cristos. Irmão, não tem muito o que se cumprir, irmãos. Está praticamente, a palavra de Deus está praticamente se cumprindo dia após dia. Enquanto eu estou falando aqui, ela está se cumprindo. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, que nós não se preocupemos com o dia, com a hora, se preocupemos em estarmos preparados todo dia. Vamos viver o hoje como se nós fôssemos morrer o amanhã. Não sei se você entendeu essa minha colocação. Viver o hoje como se amanhã o Senhor já viesse buscar a igreja, ou como se daqui a 10 minutos ele viesse arrebatar a igreja. Mas não pense você, e se eu não for arrebatado, quem sabe terá alguém, tomara que não, irmão, que não seja arrebatado e um dia vai ouvir este vídeo. E a igreja não estará mais aqui, o povo de Deus não estará mais aqui. E aí, irmão, como é que eu vou fazer? Irmão, você vai ter que lutar contra o anticristo. Lutar através da oração, do jejum, da busca. E pode ter certeza, a tua carne, a tua vida, você não poderá ter mais ela. Já não podemos ter ela por preciosa, porque vale mais estar com o Senhor Jesus do que estar aqui. Porém, enquanto estivermos aqui cumprindo a nossa missão, irmãos, nós estamos fazendo a vontade de Deus para darmos a coroa da vida eterna. Então, irmãos, vamos procurar cada vez mais nos aproximarmos de Deus. Procure cada vez mais se aproximar de Deus através da oração, da comunhão, estarmos próximos ao Senhor Jesus Cristo, próximos a Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, Yeshua HaMashiach disse, bendito é o nome santo do Senhor. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vejamos, irmãos, que Ele mesmo é o caminho,
Ele é a graça. Irmãos, um perigo muito grande que está acontecendo nesses últimos dias, que nós temos que ter muito cuidado, irmãos, é de nós acharmos que somos autossuficientes e que não precisamos mais de nada porque já temos o conhecimento de tudo. Não, irmão. Vocês acham que porque eu fiz esse vídeo eu não posso ter errado em alguma coisa? Não quero deixar dúvidas. Eu creio que tudo que eu falei, porque eu peguei tudo nas escrituras, orei. Mas, irmãos, mesmo assim eu tenho muito que aprender. Ninguém é dono das razões e ninguém conhece todos os mistérios. Você conhece mistérios, Deus já te revelou mistérios, mas você acha que Deus revelou todos? Aí você tem que ter cuidado, porque o único que sabe tudo a respeito da vida, a respeito da salvação, a respeito da vitória do bem sobre o mal, é nosso Senhor Jesus Cristo. Criamos no Deus eterno de Israel. Estejamos firmes todos os dias da nossa vida. Lembremos-nos que somos apenas instrumentos na mão de Deus. Não nos deixemos levar por qualquer coisa que nós ouvimos. Procuremos examinar as coisas que ouvimos concernente àquilo que é do céu, observando as Escrituras. Que os nossos pensamentos, irmãos, que as nossas intenções sejam boas, que nós não desejamos o mal do nosso irmão, nem o mal de nenhuma denominação, que nós lutemos para tirar alguém que está no fogo, irmãos. Nós somos soldados de elite, nós não devemos parar por causa de uma enfermidade ou por causa de alguma coisa, de um desânimo. Não, continuemos a nossa jornada. Irmão, veja o que está escrito na palavra de Deus. Bendito é o nome. Já vou encerrar, irmão. Mas eu vou abrir aqui, irmãos, uma Bíblia judaica agora. Para encerrar a palavra de Deus, aquilo que Deus está me dando, eu farei uma leitura dentro da Bíblia judaica. Aqui tem o Torá, aqui tem o Torá, aqui tem... O Torá são os livros do Pentateuco, não é? Nós temos também na nossa Bíblia. Tem o Taná e a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Taná são os livros mais históricos, né? Os acontecimentos, pelo que eu entendo. E a Brit Hadashah é o Novo Testamento e o Torá são o livro das leis. Então, irmãos, eu vou abrir aqui, vamos ver aqui, irmãos, os irmãos entenderem bem aonde eu quero chegar, irmãos. Eu vou fazer uma leitura, uma ajuda de Deus para terminar, irmão, mas não vou usar a tradução que nós acostumamos usar, certo? Presta bem atenção, vou ler aqui em segunda carta de Shaul, quer dizer, de Paulo, emissário de Yeshua, a comunidade messiânica de Tessalônica, aos cristãos que estavam em Tessalônica. Mas nós vamos ler o capítulo 2 e já vou encerrar. Entretanto, em relação à vinda do nosso Senhor Yeshua, o Messias, e a reunião para o encontro com Ele, nós lhe pedimos, irmãos, que não deixem abalar em pensamento, nem se tornem extremamente ansiosos por causa de um espírito ou uma mensagem transmitida ou uma carta supostamente escrita por nós, com a afirmação de que o dia do Senhor já chegou. Não deixe que ninguém vos engane de nenhum modo. Olha como está claro aqui, irmão. Isso aqui, irmão, é a Bíblia judaica. Glória ao nome do Senhor. Porque o dia não virá antes da apostasia. Aqui está até separado. Apostasia. E de ter sido revelado o homem que se separa da Torá. O homem que se separa das leis de Deus.
diferente aqui. Lá fala o homem do pecado. Por quê? Todo aquele que se afasta de Deus, ele se afasta das coisas de Deus, ele está no pecado. É destinado à perdição. Ele se oporá a tudo o que as pessoas chamam Deus, ou transformam em objeto de adoração. Ele se colocará acima de você, de vocês. Não se lembrem de quando ainda estava com vocês, costumava... Um momentinho, irmãos. Ele se colocará acima de tudo, a fim de que se assente no templo de Deus. Perdoe-me, pulei uma linha aqui. E proclame ser ele mesmo Deus. Olha só, irmão, ele mesmo vai se proclamar Deus. Vocês não se lembram de que quando ainda estava com vocês, costumava-lhes falar estas coisas? Quer dizer, quando o Senhor Jesus estava com eles, vocês não se lembram que ele falava isso? E agora vocês sabem que o que detém para que ele seja revelado no tempo devido? Porque essa separação da Torá opera em segredo, mas que incorpora a separação da Torá será revelado aquele a quem o Senhor Yeshua matará com o sopro da sua boca e destruirá pela glória da sua vinda. O Senhor Jesus vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca, irmão. Quando esse homem que invalida a Torá, quer dizer, invalida a lei de Deus, irmão, por isso que nós temos que ter cuidado com muitas coisas, irmãos, que tem coisas que nós ainda temos que ter uma consciência espiritual dentro do que está escrito na própria lei de Deus. Tem muitos que não consideram, acho que Deus já que não precisa isso, não precisa aquilo. Irmão, tem coisas que nós temos que considerar. O adversário lhe dará poderes para realizar todos os tipos de falsos milagres, sinais e maravilhas, e ele o capacitará a enganar todas as formas ímpias e os que arrumam a destruição, porque não receberam o amor pela verdade, que poderia salvá-los. Esta é a razão pela qual Deus os faz desviar para crerem na mentira. O resultado será que todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na impiedade, serão condenados. Nós, porém, devemos continuar a agradecer a Deus, porque, irmãos amados do Senhor, porque Ele os escolheu como os primeiros frutos para a libertação, dando-lhes a santidade originada no Espírito, na fidelidade, procedente na verdade. Ele o chamou para isso, por meio das vossas boas novas, que vocês pudessem ter a glória de nosso Senhor Yeshua, o Messias. Portanto, irmãos, permaneçam firmes, apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, mas por nós, quer tenham sido ditas por nós, quer escritas em carta, e que o próprio Senhor Yeshua, o Messias, e Deus nosso Pai, o Messias, vírgula, e Deus nosso Pai, que nos amou por sua graça e nos deu consolo eterno e uma boa esperança. Conforte seu coração e fortaleçam em toda boa palavra e obra. Está entendendo, irmãos? Eu li aqui na Bíblia judaica. Vocês percebem mais fácil aqui. Ele não quer que nós deixamos as coisas de Deus para trás. Quando nós achamos, isso não tem problema, aquilo não tem problema, fazer isso também não tem problema, aquilo outro não tem problema, aquilo outro, nada mais tem problema, nós começamos a sair fora. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. E também uma coisa, irmãos, nós não devemos achar-nos melhor, irmãos, do que os outros, porque nós recebemos uma revelação e o outro não, você já está se achando superior. E diz a palavra de Deus assim: considerem-vos cada um maior do que vós mesmos. Você tem que se considerar menor do que o teu irmão. Aí, irmãos, aqui tem
tem um adendo no capítulo 3, que eu vou ler para os irmãos no rodapé. Escreva esse cumprimento de próprio punho. Ele saudava os irmãos e disse, escreva esse cumprimento de próprio punho. De Shaul, esta é a marca da veracidade em todas as cartas. Desta forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Yeshua, o Messias, seja com todos vós. Os irmãos estão percebendo, irmãos, que nós temos que estar na graça do Eterno, imperecível, invisível e único Deus. Único Deus. Tem um mistério muito grande aí, irmãos. Presta bem atenção. Deus só tem um só, não tem três não, tem um só. O único Deus. Nós estamos vendo coisas, irmãos, que estão acontecendo agora no mundo, nesta reunião ecumênica que vai ser, já está sendo feita em alguns lugares. Cada um tem lá a sua divindade e um ser humano, que eu não vou falar o nome aqui, ele considera que cada um daqueles tem o seu Deus e que significa que aquele Deus lá é o mesmo Deus. Irmão, olha o perigo, irmão, olha aí, já está saindo fora. Isso aí é espírito de anticristo, irmão. Então vamos ficar em Jesus Cristo. Vamos ficar em Jesus Cristo. Irmão, se nós somos nele em Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito assim, eu vou ler na tradução judaica. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Pois Deus é único e há um só mediador entre Deus e a humanidade, Yeshua, o Messias. Um ser humano, o qual se entregou como resgate a favor de todos, provendo desse modo o testemunho do propósito de Deus no tempo exato. Por isso foi designado proclamador e emissário, e eu lhes digo a verdade e não minto, mestre fidedigno e verdadeiro, que é o Senhor Jesus. E meu desejo, portanto, que ao orar não importa onde os homens levantem as mãos santas, eles não devem cirar nem discutir. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmão, vocês estão entendendo? O verdadeiro homem é Jesus Cristo, cuja divindade do Pai foi colocada sobre ele, porque a sua palavra, Deus diz a palavra que exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. E o Senhor Jesus é o Verbo, é a palavra feita carne. Como o irmão pode dizer isso? Já vou encerrar o vídeo, irmão. O vídeo está ficando comprido, mas é necessário, nós temos que fugir de toda coisa que está tentando nos enganar. Nesses últimos dias estão muitos sendo enganados e nós temos que lutar, irmãos. Não importa se você perceber na onde você está, que as coisas não estão indo conforme está escrito aqui. Irmãos, eu já estou pegando a outra Bíblia, que é traduzida também do original, do grego, irmãos. O copista dessa Bíblia também copiou do grego. Sabemos que o grego, irmãos, não se tinha o original, porém foi cópias de cópias, né, conforme eu tenho procurado estudar sobre isso. Porém, irmãos, eu não sou nenhum expert, mas eu estou aqui com a Bíblia na minha mão e vou usá-la como uma ferramenta para que você possa compreender o que eu quero dizer. Eu vou ler só mais um versículo e nós vamos encerrar por aqui. O livro de João, irmãos, que em hebraico é Yahoná. Yahoná. Bom, pode dizer, porque o irmão é cristão e está lendo na Bíblia judaica, irmãos? Esta Bíblia é messiânica. Essa Bíblia é a mesma coisa que a Bíblia cristã. A palavra messiânica é quem crê em Messias.
Quem é o Messias? É Jesus Cristo. Não estou fazendo nada fora, irmão. Certo? O que eu estou fazendo está escrito. O que eu estou lendo está escrito. Não estou inventando nada. Você sim tem que tomar cuidado para você não inventar alguma coisa, incutir na mente do povo e o povo ser iludido por alguma falsa revelação e você venha tomar então um grande compromisso diante de Deus e levar o pecado sobre os teus ombros. Toma cuidado, irmão. Por isso, irmão e também irmã que está ouvindo, examine as Escrituras, não se deixe levar por qualquer coisa que você ouve. Se você ouviu, vai na Bíblia, se não tiver escrito, não aceite. Ah, mas tem coisa que não está escrito. Então ore para Deus te mostrar, para Deus te revelar. Se Deus te revelou, busque de Deus o conhecimento. O Espírito Santo não nega nada a ninguém. Então, irmão, nós vamos ler aqui. Olha só, irmão. Yahoná, capítulo 1. João, capítulo 1. Para encerrar. No princípio era a palavra. Se nós formos ler na nossa Bíblia, tanto na João Ferreira, como na King James, ou em outra tradução, a palavra quer dizer verbo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Aquela Bíblia está certa? Eu estou lendo nessa para ficar claro, para você entender que eu estou falando a verdade. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimiram. Houve um homem enviado por Deus chamado Yahoná, e ele veio para ser testemunha, para testificar acerca da luz, para que por meio dele todos pudessem depositar confiança em Deus e lhe serem fiéis. Ele próprio não era a luz, não, ele veio para dar testemunho a respeito da luz. Esta era a luz verdadeira, que alumia todo homem que entra no mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, por meio dele, entretanto o mundo não o conheceu. Ele veio para a sua terra natal, mas o seu povo não o recebeu. No entanto, todos os que o receberam e os que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, não por causa da linhagem ou impulso físico, nem por vontade humana, mas por causa de Deus. A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós, e vimos sua Shekinah, a Shekinah do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. Que esta Shekinah, quer dizer, que essa presença de Deus possa estar sobre nós. Que o Senhor nos cubra com a sua Shekinah, com a sua presença, para que nós possamos vencer o anticristo e um dia lhe dar a coroa da vida eterna. Medite bem no que Deus me deu, irmão. É um vídeo longo, mas medite, porque vai te dar saúde para a tua alma. É como um estudo, irmãos, mas serve, eu creio, para a edificação de todo aquele que crer em nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Glória ao nome santo do Senhor. Deus seja em eterno glorificado. Paz de Deus, Shalom, graça e paz. E que o Senhor nos proteja para que nós possamos vencer o mal com o bem. Deus abençoe a todos e um ótimo final de semana para todos. Um ósculo nos vossos corações. Amém.